Amém. Aleluia. Em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos por cada irmão, cada irmã, pelos membros, pelos congregados, pelos visitantes, aqueles que vieram de mais longe, de mais perto, por todos que estão aqui reunidos para adorar, louvar e ouvir a Tua palavra. Aqueles que estão também conectados conosco pelas redes sociais, que a bênção seja para todos e te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Que eles estejam sentados, irmãos. Como já foi falado, hoje se comemora o dia do Pentecoste. Pentecoste é o dia em que o céu invadiu a terra. O dia em que os discípulos, reunidos em um lugar, ouviram a mensagem do Mestre. Depois de 40 dias da ressurreição, o Mestre foi assunto ao céu. Mas antes ele disse: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E eles foram para o cenáculo, para um lugar, e naquele lugar, quando Jesus falou, ele falou para mais ou menos 500 pessoas. Mas no dia do Pentecostes só estavam 120, os outros foram desistindo, porque tiveram que esperar e não conseguiram esperar. Mas os 120 que estavam no cenáculo, aconteceu isso que nós acabamos de ler. Irmãos, o Pentecoste não é apenas o recebimento de poder e falar em línguas. O Pentecoste não é apenas também uma data histórica. Não, é um marco eterno. Estava na eternidade programado pelo nosso Senhor. É o dia em que o Espírito Santo desceu com poder e incendiou a igreja. Foi o nascimento de uma nova era espiritual. Deus não quer que o Pentecoste seja apenas uma lembrança. Pentecoste não pode ser uma data lembrada apenas pelos cristãos, mas que seja uma experiência contínua. Pentecoste tem que ser uma experiência na vida de cada crente. Viva essa experiência, meu querido irmão, de ter o Pentecoste, o poder, a unção, a graça derramada pelo Espírito Santo na tua vida. Pentecoste é uma experiência contínua, viva, real e diária na vida de todos aqueles que professam que Jesus é o Senhor da sua vida. Então, Pentecoste é o cumprimento das promessas de Deus, irmãos. Foi Deus que prometeu. Lá, muito tempo antes do Pentecoste, já o profeta Joel, lá no capítulo 2 e 28, ele diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Em Atos 2,16 diz, Pedro levantando diante de todo aquele mover do Pentecostes, ele diz: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então Pentecoste já estava no calendário de Deus. O Pentecoste não foi improviso do céu, mas foi promessa de Deus para o seu povo. Aleluia! Deus havia prometido derramar seu Espírito sobre toda a carne. Cada palavra profética foi cumprida com
precisão, porque o Deus, quando fala, Ele cumpre. Quando Deus promete, Ele cumpre no tempo dEle, na maneira dEle, aleluia. E você, meu querido irmão, aqui nesta noite, você está esperando algo da parte de Deus? Se você está esperando e Deus prometeu, fica tranquilo, porque o que Deus promete vai ser cumprido. Meu querido irmão, Pentecoste é saber que Deus é fiel, porque Ele prometeu pelos seus profetas. Pentecoste é a prova de que a promessa de Deus não falha, não falhou, é real. E se Deus tem promessa na tua vida, todas elas vão acontecer. Pentecoste também é a resposta ao coração sedento. Isaías, o profeta, ele disse no capítulo 44 do seu livro: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, irmãos, Pentecoste é realmente uma resposta àquele coração sedento, aquele que deseja poder, aquele que deseja graça, aquele que deseja as bênçãos do Senhor. O Espírito Santo não é derramado sobre pessoas desinteressadas, sobre pessoas que não têm interesse de ser cheios de Deus. O Espírito Santo vem onde há fome espiritual, onde há oração persistente, onde o coração clama, aonde as pessoas estão na igreja dizendo: vem, Senhor, enche-me de Ti. Pentecoste é isso, é você ser cheio de Deus. O Pentecoste vem aonde há sede, aonde a pessoa está sedenta. Então ali haverá o derramamento do poder, da graça, da unção. Onde existe apatia, onde existe indiferentismo, a graça não desce, o fogo não queima, o poder não vem, o clima espiritual fica pesado e a ausência do avivamento do céu se torna real. Mas eu quero crer que você veio aqui sedento, dizendo: Deus, fala comigo, eu preciso do teu poder. Se a sua alma estiver seca, hoje é um dia de ser saciada pela presença do poder do Espírito Santo. Nesse dia onde o mundo cristão comemora o dia do Pentecoste, então eu quero dizer para você, da galeria lá atrás, aqui na frente: oh, que haja um grito na tua alma, clame, bate a porta, peça com fervor, dizendo: enche-me, Senhor, do teu Espírito Santo. E a presença gloriosa do Espírito Santo será uma experiência real na tua vida, e você sairá daqui cheio do poder do Espírito Santo. Aleluia, glória ao Senhor. Pentecoste, irmãos, aleluia, é poder. Amém. Tudo o quê? Tudo tranquilo? Amém, aleluia. Olha para cá agora, irmãos, aleluia. Pentecoste é poder para testemunhar. Você tem que entender que Pentecoste é poder para você testemunhar, testemunhar de Deus, testemunhar da tua fé, testemunhar daquilo que Jesus fez na tua alma, da tua família, porque lá em Atos diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então Pentecoste é poder para testemunhar. Quando você dá liberdade ao Espírito Santo, você recebe ousadia, você recebe graça, você recebe uma unção para testificar da transformação que Jesus fez na tua vida. O objetivo do Espírito Santo não é apenas de termos cultos onde as pessoas venham se emocionar, mas muito mais do que emoção. O ser cheio do Espírito Santo é receber uma capacitação, é receber uma ousadia, é receber uma graça para testemunhar da sua fé,
para testemunhar do Cristo vivo. Pentecoste não é apenas como alguns dizem, eu senti um arrepio. Até isso pode acontecer, mas Pentecoste é um testemunho ousado, é poder para você falar daquilo que Jesus fez na tua alma, no teu coração, na tua casa, na tua família. Pentecoste é você ser cheio de poder. Pentecoste é você ter uma vida transformada. É a transformação vindo no interior do teu coração, da tua alma, da tua vida. Pentecoste não é só falar línguas. É claro que uma das evidências mais reais do Pentecoste, sem dúvida, foi o falar em línguas. Mas Pentecoste é até muito mais do que falar em línguas. Pentecoste é você viver uma vida cheia da graça, cheia do poder, é você viver uma vida de intimidade com Deus, é você pregar com autoridade, é você testemunhar com ânimo, é você viver uma vida cheia da presença de Cristo. Por isso o Espírito Santo foi derramado, para que você pudesse ter graça e ousadia para falar daquilo que Jesus fez na tua vida. Pentecoste é muito mais do que você ter um culto de emoção. É muito mais do que você ter um culto onde você, quem sabe, dá vontade de correr, dançar. É muito mais do que você cantar com vibração. É você viver uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia. Nesse mundo carregado de tantas maldades, de tantas malignidades, de tantas ignorância espiritual, o Pentecoste vem para dar força e ousadia, para você entrar nos meandros mais complicados desse mundo e dizer: eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Quem tem o Espírito Santo não se esconde, irmãos. Quem tem o Espírito Santo não se esconde. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo brilha como luzeiro no meio das trevas. E que você possa, no meio das trevas do mundo aí fora, que você possa brilhar, porque você tem o Espírito Santo na tua vida. Quem tem o Espírito Santo testemunha da sua fé com coragem, vive o Evangelho com ousadia. Por isso que o Espírito Santo foi derramado, para que os discípulos saíssem dali num mundo que estava perseguindo-os de maneira terrível, mas eles saíram dali ousados, com ousadia, anunciando: aquele que vocês crucificaram, é Ele que está fazendo isso. Aleluia. E eles não tinham vergonha de pregar. Pentecoste é a igreja sendo acesa para impactar o mundo. Em Atos 17:6, a palavra de Deus diz: esses que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Os apóstolos tinham chegado em Tessalônica, chegado em algumas cidades, e agora o povo diz: esses que estão aí transtornando o mundo. Eles não estavam transtornando, eles estavam anunciando a transformação que há em Jesus Cristo. Aleluia. Eles só chegaram até aqui. Que o crente pentecostal, que o crente avivado, que o crente cheio do poder do Espírito Santo possa chegar em todo lugar, possa chegar em todas as casas, possa chegar em todas as ruas. Que nenhuma rua dessa cidade, que nenhuma casa dessa cidade, que nenhum bairro dessa cidade, que nenhuma cidade desse estado, que nenhuma cidade do nosso país, que todas as cidades do mundo possam alguém chegar ali, cheio de Deus, cheio da graça, cheio do poder, e dizer e proclamar Cristo nas ruas, nas cidades. A igreja cheia do Espírito Santo, ela não se esconde, ela não se acomoda, ela não negocia valores, ela não se vende por títulos ou fama, mas ela é cheia do poder para anunciar a salvação em Jesus Cristo. Pentecoste, irmãos, gera uma igreja em movimento. Quando a igreja vai dando liberdade ao Espírito Santo, ela vai tendo um movimento dos céus dentro de si.
Aleluia. Quando a igreja dá liberdade ao Pentecoste, a um movimento isso gera ousadia para evangelizar, para orar, para jejuar, para viver vida em vigilância, e a igreja começa a viver o céu aqui na terra. Meu querido irmão, Pentecoste foi o céu invadindo a terra, mas aquilo não aconteceu só lá, lá naquela época. O Pentecostes tem que acontecer hoje na tua vida. Você precisa deixar o céu invadir o teu coração, a tua alma. O Espírito Santo não desceu, irmãos, naquele lugar, não desceu para encher os templos ou os lugares vazios. O Espírito Santo desceu para encher aquelas vidas, para que elas pudessem tocar outras vidas, para que elas pudessem, cheias de Deus, evangelizar outras vidas. O Espírito Santo foi derramado para que alegrasse aquelas vidas, capacitando-as, avivando-as, despertando, para que elas pudessem ser canais de bênção para todos que precisavam e necessitavam e necessitam de Cristo. Então, se a igreja não for cheia do Espírito Santo, ela será muitas vezes apenas cheia de programas. Os programas da igreja são excelentes, nós temos bons programas, bons departamentos, mas o que todos esses precisam é ser cheias, esses departamentos, essas pessoas, ser cheias do Espírito Santo. Se você, meu querido irmão, não for guiado pelo Espírito Santo, sua vida será guiada, quem sabe, apenas pelas vaidades humanas. Deixe a sua vida ser guiada, dirigida pelo Espírito Santo. Pentecostes, irmãos, é um confronto contra tudo aquilo que é falso. Quando o Pentecostes vem, irmãos, não tem como uma pessoa ficar sendo falsa. Em Atos capítulo 8, versículo 18, nós encontramos um relato sobre Simão o mágico. Quando ele viu os apóstolos, pastor Aguiar, quando ele viu os apóstolos colocando as mãos sobre as pessoas e curando, e as pessoas recebendo o batismo com o Espírito Santo, e as pessoas falando em outras línguas, e os apóstolos chegavam e colocavam as mãos, e ali estava o Simão mágico só olhando. Daqui a pouco ele não aguentou, ele chegou para os apóstolos e disse: me vende isso, eu quero comprar isso. Eu também, eu quero comprar, eu dou o dinheiro que vocês precisam. Ele queria comprar o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo não se compra com valores monetários. O poder do Espírito Santo é uma graça que vem para aquele que busca, para aquele que pede, para aquele que se arrepende, para aquele que serve ao Senhor. Aleluia! O Espírito Santo não é vendido, é adquirido através de um coração quebrantado, através de uma vida consagrada ao Senhor. Se você tiver uma vida consagrada ao Senhor, o poder do Espírito Santo será real na tua vida, e você também poderá falar em outras línguas. Onde o fogo de Deus desce, tudo que é falso, tudo que é carnal, tudo que é vaidoso, tudo que é profano cai por terra, e toda aquela falsidade daquele mágico caiu por terra, porque o Espírito Santo não se negocia, não se imita. O Espírito Santo não se pode comprar, é derramado a um coração sedento. Aleluia! Quem quer o poder de Deus por vaidade, por ambição, encontra a correção do céu. Foi o que foi falado para aquele mágico. Ele foi corrigido de maneira bem incisiva. Pentecostes então revela o que é verdadeiro e desmascara o que é apenas aparência. No Pentecostes as aparências caem por terra. Pentecostes é poder do Espírito Santo para você sentir, para você viver, para você experimentar e para você viver o tempo todo cheio do Espírito Santo. Pentecostes é uma experiência que nós precisamos hoje, irmãos. Pentecostes não é somente para não foi somente para aquela
naquela época. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito Santo. Pentecoste não é um museu onde você entra para ver coisas antigas ou coisas que aconteceram no passado. Não, não. Pentecoste é uma estação que ainda está aberta. É uma casa, é um coração que está aberto e o Espírito Santo entra. É uma experiência contínua, que continua jorrando para todos aqueles que estão desejosos e interessados em ter essa experiência de serem cheios do poder do Espírito Santo. Então, o Pentecoste não é como alguns dizem, que foram até os discípulos e ali terminou. Não terminou nada. O apóstolo Pedro levantou e disse: é para vocês e para todos quanto o Senhor chamar, e o Senhor te chamou. Então Pentecoste é para você também, meu irmão. O Espírito Santo ainda enche a todos aqueles que buscam por ser cheio dessa graça, da graça divina. Jesus ainda continua batizando aqueles que anseiam por essa experiência. O Espírito Santo está em plena atividade. O Pentecoste é real. Pentecoste foi o derramamento do Espírito Santo, e o Espírito Santo está na igreja, agindo no mundo, convencendo as pessoas que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. O Espírito Santo vai convencendo as pessoas que Jesus cura, que Jesus liberta das opressões malignas, que Jesus salva, que Jesus é a vida, que Jesus é a transformação. Aleluia. Então, meu querido irmão, viva o Pentecoste todo dia, seja cheio do Espírito Santo todo momento. O Espírito Santo continua renovando, continua capacitando, continua alegrando, continua abençoando a todos aqueles que dão liberdade para Ele agir. Dê liberdade e você vai ter também essa experiência do Pentecoste na tua vida. Há crentes que tentam viver e resolver os seus problemas da sua maneira, apenas na força do seu braço, confiando na sua inteligência, agindo apenas da sua maneira de analisar, de pensar as coisas e na sua capacidade humana. Porém, tem coisas que vão acontecer, que somente dará certo se você realmente abrir o teu coração e deixar o Espírito Santo ter liberdade para agir na tua vida. A unção que você precisa, você vai adquirir derramando a tua alma e dizendo: vem Espírito Santo, enche a minha vida. Se não formos cheios do Espírito Santo, irmãos, seremos cheios de quê? Seremos cheios de medo, seremos cheios de ansiedade, seremos cheios de vaidade, de orgulho, ou seremos até cheios de pecado. Mas quando Ele vem, quando o Pentecoste vem, quando o Espírito Santo vem, ele começa a ter liberdade, e se ele tem liberdade, ele enche, tudo muda, tudo se transforma, tudo vira Pentecoste, um novo e vivo começo na vida das pessoas. Então, em nome de Jesus, clame para que um Pentecoste seja derramado na tua vida, o Pentecoste venha sobre sua vida, assim como foi derramado sobre a vida dos discípulos. A igreja não pode também viver só das lembranças, daquilo que aconteceu lá no passado. É muito bom saber que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, mas melhor ainda é você ser cheio do Espírito Santo. Você precisa viver essa experiência, você precisa sentir essa chama arder na tua vida. Irmãos, chega de crentes apáticos espiritualmente, crentes secos, crentes vazios de Deus. Chega de cultos muitas vezes previsíveis. Chega de crentes que não têm nenhuma autoridade
espiritual, não tem poder. Se aparece alguém endemoniado, eles ficam apavorados e tem que chamar o pastor. Não, a Bíblia não diz, Jesus não disse, e esses sinais, em meu nome, os pastores vão expulsar os demônios. Em meu nome os pastores vão curar. Não, ele diz, em meu nome, todo aquele que crê. Aleluia. Você precisa ter experiência com Pentecoste, e o Pentecoste vai te dar ousadia, vai dar poder para você expulsar os demônios, para você também orar pelos enfermos, para você ter graça para aconselhar as pessoas. Todos os dias poderá haver uma situação que você possa necessitar realmente dessa graça, ser cheio do Espírito Santo, para expulsar espíritos malignos, para aconselhar, para apontar a verdadeira saída para um colega, para as pessoas. E para isso você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser batizado, ou que o Pentecoste seja uma experiência real na tua vida. Você, meu querido irmão, como que está o Pentecoste na tua vida? Como que está essa experiência com o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele quer capacitar você, para que você possa realizar as obras do Senhor. O Espírito Santo quer ser derramado na tua vida. Hoje é dia de você abrir o coração e clamar: Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Que essa experiência não venha ficar somente registrada na Bíblia. E naquele dia, onde os discípulos estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo. Como é bom saber disso, mas melhor é você também ter essa experiência hoje. Você quer ser cheio do Espírito Santo, irmãos? Você, quem sabe, está até cansado da superficialidade espiritual, mas o Pentecoste vem para tirar isso, e para que você venha ter uma experiência real. Você quer experimentar uma vida de poder, de comunhão com o céu? Então abra o teu coração e com sinceridade, com humildade, com o coração quebrantado, diga: Espírito Santo, enche-me de ti, eu preciso de ti. Irmãos, ore com sede, clame com paixão, com fervor na alma, viva uma entrega incondicional, porque o Pentecoste não terminou. O Pentecoste, o poder do Espírito Santo, continua jorrando, jorrando, jorrando sobre a vida daqueles que realmente abrem seu coração ao Senhor. O Pentecoste não terminou, pelo contrário, ele pode começar agora mesmo na tua vida. Coloque-se em pé nesse momento. O Pentecoste pode ser uma experiência que você ainda não teve na igreja. Você já teve experiência de levantar a mão, ou vir aqui à frente, aceitar Jesus. Você já teve experiência do batismo em águas. Você já teve muitas experiências. Mas agora você precisa viver todos os dias cheios do poder do Espírito Santo. Pentecoste é isso, irmãos. No Pentecoste, o Espírito Santo veio e foi derramado sobre todos os que estavam ali. Todos, não foi, Pentecoste não é uma seleção, esse sim, aquele não, esse vai ser cheio. Não, a Bíblia diz que todos, porque todos ali estavam desejosos, todos ali estavam esperando. E se você está desejosa de ser cheia do Espírito Santo, essa bênção é para você. Se você está aí com o coração ardendo por ser cheio de Deus, por ter essa experiência, por falar em línguas, irmãos, se você está desejoso, essa experiência é para você. O batismo com o Espírito Santo não é algo de uma
classe escolhida, seleta, não. A Bíblia diz que todos foram cheios, que todos falaram em outras línguas. A bênção do batismo com o Espírito Santo é para todos. A bênção de ser cheio do Espírito Santo é para todos. A bênção de ter graça, poder, unção para testemunhar é para todos. Pentecoste é o céu descendo na terra. Pentecoste é o céu chegando no teu coração. Pentecoste é você dizer: enche-me, Senhor, enche-me, eu quero ser cheio de Ti. Como que está o Pentecoste na tua vida? Como que está essa ação do Espírito Santo na tua vida? Seja cheio do Espírito Santo. Tenha uma experiência com o Espírito Santo. E você que não é batizado com o Espírito Santo, o Espírito Santo é para você também falar em outras línguas. Quantos que aqui ainda não falaram em outras línguas? Que você não falou em outras línguas ainda? Tem poucas pessoas, não é tanto. Mas o batismo é para você também. Você pode falar em outras línguas, porque Pentecoste é o poder do Espírito Santo jorrando. Está jorrando aqui nesta noite. Está aqui sendo derramado. Entre embaixo dessa corrente de poder de unção do Espírito Santo. Aleluia. Pentecoste não é apenas uma comemoração, é uma vivência todo dia, você vivendo uma nova experiência, todo dia o Espírito Santo te guiando, o Espírito Santo te conduzindo, o Espírito Santo te dirigindo, o Espírito Santo te renovando, o Espírito Santo te convencendo, o Espírito Santo te abençoando, o Espírito Santo falando para você, para que você possa servir ao Senhor, para que você possa servir a Deus, para que você possa vencer as tentações e as lutas, porque ser cheio do Espírito Santo é você ter força para enfrentar todas as adversidades com cabeça erguida e sabendo que não é pela tua força, mas é a misericórdia, é porque você está cheio, não está cheio de vaidade, não está cheio de orgulho próprio, não está dependendo e fundamentado na tua força, mas você está cheio de Deus, cheio de Deus. Pentecoste é poder, é unção, é graça, e você precisa sentir isso. Então peça e diga: vem Espírito Santo sobre minha vida. Baixe sua cabeça. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa experiência é para você. Você não pode ficar de fora dessa experiência. Você não pode ser um membro congregando aqui na ADBlu e sair dos cultos vazio, seco. Você não pode viver uma semana vazio, sem ter essa experiência. Você não pode viver os teus meses, o ano, sem ser cheio do poder do Espírito Santo. Pentecostes é você sentir essa presença. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Clame por essa presença. Clama por este agir. Clame por este encher. Senhor Jesus, cumpre essa palavra esta noite em nós. Espírito Santo, cumpre essa palavra em nosso coração. Deus, multiplica em nós essa graça, multiplica em nós esse fervor. Espírito Santo, venha intensificar dentro de nós esta presença envolvente, intensa, poderosa. Enche, Senhor, este crente, enche essa mulher, enche este homem, enche este jovem, enche essa família da tua presença. Aviva, Senhor, a família ADBlu como nunca. Jesus, tu pode batizar agora, tu podes batizar agora. Onde tiver um coração sedento por essa experiência, sedento por este sobrenatural, tu podes liberar línguas espirituais sobre ele, sobre ela agora.
Venha encher esta igreja deste revestimento, venha encher esta igreja dessa autoridade, desta ousadia, em nome de Jesus. Que os nossos cultos, nossos encontros, nossos louvores, as nossas pregações, cada momento desta igreja seja o momento da manifestação do teu poder e da tua glória. Em nome de Jesus, nós clamamos para o que aconteceu naquele dia se repita entre nós, se repita entre nós e permaneça sobre nós até que o Senhor venha, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém por essa palavra? Amém. Nós estamos